Café com o Diabo, a nossa terceira reunião. Hoje queremos falar sobre como tudo começou na nossa vida. Eu vou mais personalizar como tudo começou na minha vida. Então vamos para um texto que está em Êxodo, capítulo 20, que diz assim, o Senhor falando com o povo de Israel, dando os 10 mandamentos. O início é assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, o Deus da libertação. Aí ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses ou nenhuma entidade ou nenhum espírito ou nenhum tipo de influência espiritual que possa lhe trazer favores que possam ser considerados divinos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti uma imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então vamos aqui. Aqui é o início do problema quando nós nascemos. A palavra de Deus diz no Salmo 51 que iniquidade nós fomos concebidos. Nós fomos criados no meio do pecado. E aí a iniquidade dos nossos pais vem para nós. Então aqui diz que o Senhor visitaria a iniquidade dos pais nos filhos. E o que é a iniquidade? Iniquidade, na verdade, é algo que está dentro do coração. Não é exatamente o pecado praticado, mas é o coração pecaminoso ou maldoso. A incapacidade de ter equidade, a incapacidade de ter justiça. Então, cada um de nós, como pecadores, somos iníquos. E a iniquidade vem de pai para filho, porque nós somos filhos com raiz no pecado. Então, nós já nascemos no pecado. E, para dar o exemplo na minha casa, eu nasci num lar onde meus pais se esforçaram até para serem católicos, mas o catolicismo não pegou em casa. As missas eram em latim, então meus pais se desinteressaram rapidamente pelo catolicismo e, num dado momento, se moveram fortemente para o espiritismo. Então, quando eu era adolescente, eu convivi com sessões espíritas dentro de casa. E os espíritos que vinham eram tanto da parte da Umbanda como da Quimbanda e do Candomblé. E logo, muito cedo, eu fui apresentado para entidades como Exu Caveira, Pombagira, Preto Velho, Caboclo e outros, que eram entidades malignas, são entidades malignas a serviço de Lúcifer. Mas meu pai dizia que era bom, então eu gostaria muito de que eles me aceitassem e tentei até desenvolver algum tipo de mediunidade, o qual não aconteceu, pela graça de Deus. Então, muito antes de conhecer o Senhor Jesus, eu conheci o diabo e eu sabia que era real. Não era uma fraude simplesmente, mas era um aspecto real. Portanto, o Senhor visitou a iniquidade do meu pai na minha vida e eu estive envolvido, influenciado, oprimido, até dominado em certos aspectos por esses espíritos malignos. Então, muito cedo eu já tomava café com o diabo. Na verdade, a questão do café vem até de uma expressão que existe, né? Lá em casa, minha mãe costumava dizer que ela ia dar um cafezinho para o santo. Então era considerado oferta, tá? O café, na verdade, era chamado de boca de pito.
Nós adoçávamos a boca porque todos em casa fumavam. E depois eu também me tornei fumante. Então, isso tudo é a situação do domínio do pecado diante da iniquidade dos pais nos filhos. Agora, cada um toma a sua decisão. Você, como eu, pode estar envolvido numa situação pecaminosa e nós temos, em muitos momentos da nossa vida, nós temos a chance de nos movermos na direção deste Deus que nos convida a um relacionamento. A questão do pecado, ela é o ponto de partida, mas não necessariamente tem que ser o ponto de chegada. Deus tem algo muito melhor. Então, se nós fomos colocados numa situação de pecado, eu gostaria que você viesse comigo agora em Efésios, no capítulo 2, para que a gente pudesse fechar com uma palavra de otimismo, uma palavra abençoadora, tá? Então a palavra diz que tem um que veio que não conheceu o pecado. Este um é Jesus, o Cristo. Ele nasceu em virtude, não foi concebido em pecado, mas recebeu um corpo como do pecado, corpo similar ao do pecado. O único que existia antes do seu nascimento. O pré-existente e o eterno. Então, a palavra diz em Efésios 2, no verso 1, que ele nos vivificou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, quando Jesus veio, ele veio pagar um preço de resgate. Não existe, existe a possibilidade de você praticar muitas religiões no planeta. Religiões existem muitas, né? E a grande maioria delas, se não todas, foi criação humana. Mas salvação, remoção do homem da situação do pecado e da morte, só Cristo Jesus. Salvador só existe um. E aqui essa palavra diz que ele nos vivifica no nosso estado de morte. E depois no verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o dom de Deus, pelo pecado vem a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só Jesus que pode nos arrancar dessa intimidade e domínio com o diabo. Nós não precisamos continuar tomando café com o diabo a vida inteira, mas nós temos a nossa chance de nos aproximarmos daquele que tem poder para desfazer o domínio maligno. Isso é um assunto para uma próxima reunião. Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus.